Olá pessoal, tranquilo, quarto ano, acabou a semana de prova, nós tivemos aquele feriado na segunda-feira que nós ficamos sem a live, então a gente vai continuar aqui, tentar terminar aquele módulo de geografia que era para a gente ter terminado semana passada com vocês, devido às provas que vieram, o conteúdo de prova, enfim, fiz a revisão da provinha, a gente não conseguiu terminar, prometi até de fazer um vídeo da aula, gravar um vídeo na aula passada sobre isso e não deu certo na semana passada, mas vamos terminar agora, ver se a gente acelera para a gente terminar esse módulo de geografia. Tá bom? A gente vai continuar falando sobre a questão dos recursos naturais. Aí vai ter uma atividadezinha, vocês me entregam na próxima quarta. Tá bom? Acho que vai estar disponível na quarta à tarde ou na quinta esse vídeo. Vocês têm uma semana para me enviar. Tá bom? Vamos lá então? Então, pessoal, ó, aqui ó, é página 79. Acho que eu já falei um pouquinho na live, mas eu vou repetir um pouco essa introdução. Então, estou falando aqui, nós fomos até a sustentabilidade, eu acredito. E agora nós vamos começar o que são recursos naturais e depois tem umas atividadezinhas aqui para vocês fazerem para me entregar na semana que vem. Ok? Sem terminar, tira a foto e envia para mim. Então, ó, página 79. O que são recursos naturais, dando continuidade àquela última live de geografia. Vou falar o que são recursos naturais. Então, a gente é fácil. Quando a gente observa a nossa volta, as coisas que a gente consome, as coisas que a gente faz no dia a dia, vê que tudo vem da natureza. Passa por um processo, muitas coisas vêm direto da natureza para a nossa mesa, como algumas alimentações. Outras passam por um processo industrial para fazer algum tipo de matéria-prima, algum tipo de produto para chegar para a gente também. Então, mas os recursos naturais, tudo provém dos recursos naturais. Existem duas categorias que a gente pode dividir esses recursos naturais: os renováveis e os não renováveis. A gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença dessas duas categorias. Recursos renováveis, que está aqui no finalzinho da página 79. São os recursos, são consumidos, se consumidos de forma adequada, poderão ser renovados pela própria natureza ou pelas pessoas. Esses são recursos que a gente consegue repor. Por exemplo, uma árvore, uma floresta, se ela for retirar os recursos dela de forma adequada, ou seja, retirar só os frutos, cortar só algumas árvores, não toda a floresta, esse fruto vai produzir de novo, essa árvore ali vai crescer, dando sustentabilidade à floresta, ou seja, renovando a floresta. Agora, se você corta tudo, aí não tem como renovar, por isso que fala de uma forma adequada, de uma forma correta, alguns recursos são renováveis. Outro exemplo de recursos renováveis, que são renováveis constantemente pela natureza, ou seja, a luz do sol, os ventos, a própria água da chuva. Então, eles têm um próprio ciclo de renovação natural. Então, esse ciclo é feito assim, ó, por exemplo, da renovação da água. Ó, começa aqui número 1, oceano, lagos e rios. Eles são evaporados, ou seja, o calor do sol faz essa água ir para a atmosfera, ou seja, faz essa água subir e carregar as nuvens, a gente chama condensação. Vai condensando essa umidade até ficar pesado o suficiente para cair de novo. Então tem a evaporação das águas dos rios, tem a transpiração que as próprias árvores, as próprias plantas fazem e também manda umidade para as nuvens até que a nuvem condensa de uma quantidade suficiente, fica pesada e devolve para a terra ou para a floresta ou para os lagos, rios, essa água em forma de, a gente chama de precipitação. Pode ser gelo, pode ser neve, pode ser chuva, pode ser granizo, mas a condensação da nuvem, ou seja, o acúmulo de água, a hora que chega um determinado peso, ela não aguenta e cai de novo, que é a chuva. Ok? Essa água que cai de novo,
ela vai direto para os rios, é infiltrada pela terra, vai para os lençóis de água, muitas vezes volta para os oceanos e ocorre a evaporação, a transpiração de novo. Então é um ciclo renovável da água. Constantemente ela está caindo, evaporando, voltando para as nuvens, transpirando. Ok? Também existem os recursos que são renováveis pelo homem, como a vegetação, os animais, a recuperação dos solos, enfim. Aqui está aqui umas mudinhas de planta para ser usada, que é um berçário de mudas feitos pelo homem, para depois plantar, para depois reconstituir as florestas, a correção do solo para o plantio. Tudo isso é uma forma de renovar os recursos naturais pela ação do homem, ou seja, os lugares que fazem reprodução de animais que estão em extinção. Então tudo isso é feito pela ação do homem. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, esses recursos são vitais para a nossa sobrevivência e por isso devemos preservá-los, consumindo-os de forma consciente para que eles não se acabem, principalmente os recursos não renováveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Então é importante a gente consumir os recursos naturais, mas de forma inteligente, de forma consciente, para que eles não acabem e a gente fique sem totalmente. Ou seja, a gente vai derrubar todas as florestas do mundo, não vai repor aquelas árvores, e aí quem que vai fazer a fotossíntese, quem que vai fazer o processo de oxigênio que a gente respira? Então, isso é importante, é vital. O que é vital? Vital é importante para a vida. A gente depende da água, a gente depende do ar, a gente depende do solo para sobreviver. Ok? Agora, os recursos não renováveis, ou seja, aqueles que possuem uma quantidade limitada aqui na Terra e que demora milhões de anos para ser reposto, ou seja, nossa geração de humanos não vai conseguir ver a reposição disso. Pode ser no futuro, mas demora milhões de anos. Então a gente fala recursos não renováveis. Não tem como o homem renovar esse recurso, apenas retirar de forma consciente. Então aqui a gente vai falar um pouco da geologia. O que é geologia? É a história da Terra contada por meio do estudo e datação, ou seja, o período das rochas que existem na Terra, dos fósseis, que a gente já falou sobre isso, que são os ossos dos animais antigos, que constituem, ou seja, eles marcam um registro da própria constituição, ou seja, evolução desses elementos. Então a geologia é uma ciência que estuda a história da Terra através das rochas, dos fósseis e dos registros desses elementos. Aqui, ó, alguns minérios que são estudados pela geologia. Então, todos esses aqui, ó, basalto. O que é um que vocês conhecem? O basalto. O basalto é essa pedra que a gente usa para construção. Ela não está ali, sempre esteve ali. Ela é um processo de formação dessa pedra, que demorou milhões de anos para ser formada. Tá bom? Então aqui tem vários minérios, ó, que conta a história. Esses com camada, cada camada dessa demorou milhares, milhões de anos para ser formado, para ser compactado, para virar pedra. É todo um processo muito lento e muito demorado. Então, esses são alguns minérios que são recursos não renováveis. A gente tirar, vai acabar e não vai dar tempo da natureza repor, que são milhões de anos. Então aqui, ó, o outro quadro, alguns recursos renováveis destinados à alimentação ou não renováveis utilizados como matéria-prima para a produção de energia. Então aqui eu vejo alguns exemplos. A alimentação envolve a produção de grãos, hortaliças, leite, carne, entre outros. A gente consegue renovar esses recursos se a natureza, a gente conseguir preservar a água limpa, conseguir preservar o solo, conseguir preservar o ar. A gente consegue renovar, que são alimentos que a gente produz. Qual que são a matéria-prima deles? Como é que a gente mantém esses produtos? Ó, matéria-prima de origem animal. A galinha, os porcos, a vaca, os peixes, os frangos, o atum, que são os peixes, a lã,
que é para confecção geral de roupas, enfim, esses são os animais que dão matéria-prima nos recursos que nós utilizamos no dia a dia. A matéria-prima de origem vegetal, ou seja, aqui tem 3 tipos de origem, ó, animal, vegetal e mineral. Vegetal, o óleo de girassol, o que a gente faz, o azeite, o óleo, perfume, as árvores com a madeira, com o papel, com os pisos, com as construções, o feijão, as rosas são usadas para presente, para perfume também, o milho faz a pipoca, o soja e a maçã. São recursos de origem, matéria-prima de origem vegetal. E as matérias-primas de origem mineral, que não são renováveis na sua maioria. Então aqui, ó, os animais e os vegetais, se forem consumidos de forma consciente, eles são renováveis. Agora, os minerais, eles não são renováveis. Aliás, demora milhões de anos para se recompor. Quais são? A prata, o ouro, que a gente usa de joias, você retirou o ouro ali, ele vai demorar milhões de anos e às vezes naquela região ele nem vai se formar nunca mais. Tanto a prata também. O petróleo que a gente usa na nossa gasolina, a gente usa nossas embalagens, o plástico, tudo é feito do petróleo, também é um recurso não renovável. A hora que acabar o petróleo, acaba a gasolina. Ou seja, a gente precisa pensar em outros métodos. A gente já faz muito tempo que o ser humano está pensando em outras fontes de energia, como o álcool, que aí vem o recurso vegetal da cana-de-açúcar, que a gente pode renovar, que usa como combustível. Outros tipos de energia, a energia elétrica, que precisa ser gerada através dos rios, que também são renováveis. Mas o petróleo não é renovável. Acabou o petróleo, acaba esse recurso. O bronze, a areia, o carvão e o sal são recursos de origem mineral que não são renováveis. Aqui, ó, fontes de energia como carvão, petróleo e gás natural são recursos não renováveis. A hora que acabar, não tem como a gente repor. Tá bom? Aí tem esse quadro aqui que eu acho bem legal. Muitas pessoas têm modificado a forma de consumir de forma consciente, contribuindo para diminuir os usos dos recursos naturais na natureza. Como a gente vai fazer isso? Qual o exemplo para a gente tentar consumir de forma mais consciente? Selecionar os materiais a serem reciclados, ou seja, a gente separar o lixo. Aqui em Rio Brilhante já tem a coleta de lixo reciclável, que são plásticos, que são latinhas, que são papéis. A gente consegue separar daquele lixo biológico, daquele lixo molhado. Comprar produtos que respeitem a natureza é outra forma, que respeitem o meio ambiente, é outra forma de ajudar, é uma outra ação que pode ajudar. Reutilizar a água da máquina de lavar, a água da chuva. Muitos lugares têm a cisterna, no Brasil, principalmente lugares que têm problemas com pouca chuva, eles reutilizam a água da chuva. Utilizar fontes de energia limpa, como que a energia solar, que tem bastante casas aqui na nossa cidade que já tem, a energia eólica, que é através dos ventos, a energia da própria água, que é a roda d'água, ou as hidrelétricas, que no Brasil existem bastante. Então, são ações simples, mas que se foram feitas de forma coletiva, se todo mundo fizer, vai ajudar muito nessa questão de proteger os recursos ambientais. Tá bom? Pessoal, agora aqui, ó, página 84, a atividadezinha que vocês vão fazer para me enviar na próxima semana. Então é aqui, ó, eu tampei a maioria para vocês não verem a resposta. Mas aqui, ó, identifique com as cores correspondentes à origem dos recursos. É esse quadrinho aqui, ó, animal, vegetal e mineral com as 3 cores, amarelo, vermelho e verde. Então tem aqui, ó, petróleo, sal marinho, látex, diamante. Se vocês não souberem, pode pesquisar lá no Google o que é esse produto, o gás natural. Então vocês vão pintar de acordo com a sua origem. Aqui tem um diagrama, 8 recursos naturais, e em seguida você vai organizar no quadro conforme a indicação. Primeiro você vai achar os 8 recursos que está aqui. Eu até vou passar rápido para vocês não verem. Depois vocês vão listar eles aqui embaixo. Os que são renováveis, vocês vão marcar. Os que não são renováveis, vocês escrevam aqui, que aqui tá cheio
são várias linhas para vocês escreverem. Eu tampei aqui para vocês não verem. Então, os renováveis são o que a natureza repõe e que o homem pode repor. Os não renováveis são os que não voltam nem pela ação do homem, nem pela ação da natureza. Tá bom? Questão 3. A relação primitiva do homem com a natureza está distante do que acontece hoje. O que mudou? Justifique sua resposta. Ou seja, antigamente, lembram lá nos primatas, nos primeiros seres humanos, nos hominídeos, eles precisavam de todo esse recurso natural que a gente precisa hoje. Eles tinham construções, tinham carros, precisava de combustível, de petróleo? Não sei. O que vocês acham? E hoje precisa? Precisa. Então, essa relação aqui que está falando do homem primitivo com o homem hoje, com nós hoje. O que mudou nessa relação com os elementos da natureza? Questão 4. Atualmente vivemos numa sociedade consumidora dos recursos naturais. A gente consome bastante os recursos naturais. Aponte 2 fatores que contribuíram para aumentar o consumo desses recursos. Ou seja, aponte 2 fatores. Eu vou falar um. Não quero que vocês coloquem esse, pensem em outro. A invenção do carro ou do motor a combustão necessitou de muito consumo de combustível e isso teve que retirar muito petróleo. Então, esse é um fator. Então, eu quero que vocês coloquem mais 2 fatores, além desse. Tá bom? Quais riscos e consequências sofrerá a humanidade com a exploração irresponsável ou insustentável dos recursos naturais? Ou seja, o que vai acontecer se a gente tirar todas as árvores do planeta? Desmatar todas as florestas? O que vai acontecer? O que vai acontecer se a gente poluir todas as águas doces que existem no planeta? O que vai acontecer com o ser humano? Quero que vocês pensem um pouquinho e escrevam alguma coisa. É aqui, ó. Escolha na imagem seguinte um dos cômodos da casa e liste os elementos que compõem esse cômodo, relacionando-os à matéria-prima utilizada para produzi-lo. Então aqui, ó, vocês vão colocar, vou dar o exemplo de mesa, aqui na sala. Mesa, vocês vão colocar aqui elemento, mesa, matéria-prima, madeira. Tá bom? Coloquei um. Vocês podem colocar outros, podem ver outros cômodos. Pode fazer da casa toda, pessoal. Não precisa fazer só de um cômodo. Pode fazer da casa toda. Tá bom? Agora a última questão pessoal de vocês. Pensando em consumir de forma consciente, o que você excluiria ou substituiria dessa casa para aproximá-la de uma construção ecologicamente correta, ou seja, uma construção que não agride o meio ambiente. O que a gente poderia mudar nessa casa aqui para melhorar, ou seja, consumir de forma consciente? Eu falei lá no comecinho da live que bastante casas em Rio Brilhante já está colocando. Eu não vou falar aqui, vocês podem colocar isso aqui, tá bom? Que é uma forma de energia diferente e mais sustentável. Ok? Pessoal, já está indo para quase 20 minutos. Gostaria que vocês fizessem as atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu tampei as respostas aqui para vocês não verem, que aí não tem graça, a intenção não é vocês só copiarem ali, vocês têm que pensar um pouquinho, principalmente essa questão do meio ambiente, que é importante. Estou trabalhando isso também com os mais velhos, que vão fazer vestibular agora, o 2º ano, o 3º ano principalmente, que é uma questão que é cobrada nos vestibulares, para vocês entrarem na faculdade, essa questão ambiental, futuramente vocês vão precisar. É uma discussão que está em alta e só aumenta essa discussão justamente pela preocupação de acabar os recursos e atrapalhar a nossa vida, a vida de vocês, a vida dos filhos de vocês que vão vir. Tá bom? Imagina se a gente fica sem água, porque o homem, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. O homem, com toda a inteligência que tem, com toda a tecnologia que tem,
Ou seja, já foi para a Lua, já faz foguete, faz carro que voa, faz avião, faz helicóptero, enfim, a gente faz um monte de coisa, faz computadores, celulares de última geração, mas ainda nós não inventamos uma máquina para fazer ar puro e nem uma máquina para fazer água pura, do nada, sem retirar os recursos da natureza. Ou seja, a única máquina de fazer ar puro, oxigênio, ainda é a fotossíntese feita pelas plantas. Não existe uma máquina para fazer ar puro para todo mundo. Aí o aluno questiona, professor, aqueles balão de oxigênio que tem lá no hospital para a gente respirar quando os doentes precisam, aquilo lá não faz oxigênio. Ele armazena o oxigênio, retira da natureza, armazena para ficar guardadinho lá para quando alguém precisar com um problema pulmonar, um problema de respiração. A água também não. Não existe água, existe a máquina de tirar o sal da água do mar, que fica uma água também não muito boa para o consumo. Dá para consumir, mas não é uma água agradável de consumir. E também, se os oceanos estiver poluído, não tem como dessalinizar ou tirar o sal da água. Tá bom, pessoal? Fiquem bem. Eu faço essas atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Abração a todos. Fiquem bem.